E aí, amigos que nos acompanham no nosso canal, estamos de volta trazendo um novo vídeo para vocês. Esse vídeo aqui vai ser muito, mas muito interessante para você que gosta de estudar a palavra de Deus. Você que já é inscrito, já vai deixando um like para você assistir o vídeo inteiro e depois chegar lá no final, você esquece de deixar o like. Então já vai deixando o like aí, tá bom? Você que não é inscrito também no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você que gosta desse tipo de conteúdo, tenho certeza que vai valer muito a pena para você. Você que tem dificuldade de entender a Bíblia, esse é um canal especialmente para você, tá bom? Então é isso aí. Não esqueça de ativar o sininho para você ficar sempre por dentro dos novos vídeos que a gente vai enviar aí para vocês. Então chega de enrolação, vamos lá. Então o vídeo de hoje a gente vai tratar aqui desse versículo aqui. Como eu falei para você, esse vídeo aqui vai deixar muita gente de cabelo em pé, que tem muitas informações aqui, tá? Muito importante, que você vai descobrir, talvez você nunca nem tinha observado esse verso nessa dimensão aqui. Quero trazer para vocês. Eu espero que você esteja sempre compreendendo os vídeos. Procuro sempre falar do jeito mais simples possível. Como vocês perceberam, eu não falo muito bem, mas espero que esteja deixando muito claro os ensinamentos. Então vamos lá, nós vai num verso muito conhecido, muitas pessoas usam esse verso. Está aqui em João capítulo 8, está no versículo 32. Esse é um verso que você escuta muitas vezes, esse verso. Mas você não entende, às vezes você não para pensar nos detalhes que tem esse verso. Aqui é uma frase que Jesus falou, tá? Aqui, ó, vamos ler a partir do versículo 31. Diz assim, ó: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecedes a minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí Jesus fala assim, ó: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós tem dois pontos importantes para a gente analisar. Como é uma análise bem detalhadamente, a gente vai ter que dividir esse vídeo em dois vídeos, tá? A gente vai falar somente dessa parte aqui, da verdade, e no outro vídeo a gente vai falar de libertará. Vamos entender aqui o que eu estou querendo dizer. Jesus falou assim, ó: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está afirmando o seguinte: existe uma verdade que, se você conhecer ela, ela vai fazer o que com você? O que está escrito aqui de roxo? Libertará. Então, que verdade é essa que Jesus falou que eu preciso, você precisa conhecer, e essa verdade vai me libertar? E outra, mas vai me libertar do quê? Você tem que parar e fazer essas perguntas para o texto. Que verdade é essa? E essa verdade vai me libertar de quê? Do quê? Então vamos analisar que verdade é essa que Jesus está falando. O próprio Jesus vai falar algumas verdades, tá? Uma pessoa teve a curiosidade de perguntar para Jesus: mas que verdade é essa que você está falando, Jesus? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos analisar a palavra verdade. Que verdade é essa? Primeiro você vai ter que vir aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos analisar essa verdade. 1 Timóteo 3, verso 15. Está aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 3, aqui embaixo. O versículo é o 15. Está aqui do lado. Vamos ver. Vamos ler detalhadamente aqui, ó. Tá escrito assim, ó. O título diz assim: A Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, o grande mistério da piedade. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Observe o detalhe do texto. Qual é a igreja do Deus vivo? Qual é que é a igreja do Deus vivo? Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Não é as igrejas. Não está no plural, tá? Está no singular. Está se referindo à igreja. Ou seja, uma única igreja. A igreja verdadeira. Está dizendo o quê? Ela é coluna e baluarte da verdade. Jesus falou assim:
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro detalhe a gente tem aqui, está falando de uma igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, essa igreja ela é firmada na verdade. Essa igreja verdadeira ela tem que estar firme nessa verdade. Tá? Ela é uma coluna, baluarte da verdade, fortaleza. Essa baluarte aqui quer dizer fortaleza, entendeu? Fortaleza, ou seja, está firme nessa verdade. Mas tenha curiosidade de saber que verdade é essa. Até agora o verso não respondeu que verdade é essa. Para isso a gente tem que fazer o quê? Fazer a ligação com outros versos para entender melhor. Agora aqui está no capítulo 2, versículo 4. Vamos ver o que está escrito no capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2 desse mesmo livro, tá? Estamos aqui, ó, no 1 Timóteo. Então, capítulo 2, versículo 4. Vai dizer o quê, ó? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Da verdade? Mas que verdade é essa? Quem que está falando aqui? Vamos ver dentro do contexto. A prática da oração por todos os homens, um só mediador. Ó, vamos ver dentro do contexto para a gente chegar nesse verso aqui. Ó. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Esses são os detalhes, todos os homens. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então Deus, o que ele faz aqui? Ó? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus quer que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Lembra que Jesus falou? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Deus está querendo que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? E tanto está dizendo aqui verdade ali. Vamos lá agora em João capítulo 16, versículo 13. Até agora não falou que verdade é aquela que Jesus disse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos aqui em João 16, verso 13. Então estamos aqui em João, tá? Capítulo 16, versículo 13. Tá aqui do lado, ó. Diz assim, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que está escrito aqui, ó? Observe os detalhes. Para o vídeo, se for possível, e analise os detalhes do verso. Diz assim, ó, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Essa palavra toda aqui está se referindo a um conjunto de coisas, não somente uma coisa. Aqui não está falando assim, ó, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a verdade. Não está dizendo a verdade, mas está falando a toda a verdade. Então essa toda a verdade é um conjunto de coisas, conjunto de verdades. E que verdade é essa? O que a gente acaba de entender nesse verso é o seguinte: quando porém vier o Espírito aqui está com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, né? E esse Espírito é o que? Da verdade, certo? O Espírito Santo. Ele vai fazer o que com a gente? O que o verso está dizendo? O que o Espírito Santo vai fazer com a gente? Ele vai nos guiar a toda a verdade. Então a função do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. Mas até então não está dizendo que verdade é essa que Jesus falou. E para isso a gente tem que fazer a ligação com outro verso. Estamos aqui, então vamos analisar aqui, ó, no capítulo 18 do mesmo livro, tá, de João. Capítulo 18, versículo 37. Estamos com o capítulo 16, né? O 18 está aqui do lado, ó. Capítulo 18, o versículo... Deixa eu ver qual é o versículo 37. Então vamos lá, capítulo 18, versículo 37. Você vira a folha e está aqui do lado, ó. Versículo 37, tá aqui. Diz assim, ó, presta atenção nos detalhes. Tá escrito assim: então lhes disse
Pilatos, aqui é Pilatos falando com Jesus, certo? Então ele disse Pilatos, logo tu és rei? Logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vi ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aí a curiosidade, como todos vocês que estão assistindo o vídeo estão curiosos para saber que verdade é essa, né? Pilatos também teve essa curiosidade, por isso que ele perguntou aqui, ó. Perguntou-lhes Pilatos, que é a verdade? Jesus não responde nesse texto aqui que verdade é essa, mas ele usa vários versos em várias outras ocasiões explicando, falando que verdade é aquela que Jesus falou. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos aqui, ó. Capítulo 15, fazendo a ligação agora. Que verdade é essa? Capítulo 15, versículo 26. Estamos aqui no capítulo 18, né? Vamos voltar agora para o capítulo 15, verso 26. Que é o capítulo 16, o 15 está aqui, ó. 15, versículo 26. Vamos lá. Aqui Jesus já começa a responder que verdade, que conjunto de verdade é aquelas que ele falou, né? Que já começa a responder aqui, ó. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, esse Consolador que está com letra maiúscula, está se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Está com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo. Então, nós vamos analisar o quê? Nós vamos entender o quê? Quem é o primeiro item, a primeira coluna dessa verdade que Jesus falou? O Espírito Santo. Está dizendo que o quê? O Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo é a primeira item, a primeira coluna da verdade. Que a gente tem que entender que toda a verdade é aquela que Jesus falou. Que se eu conhecer essa verdade, eu vou ser liberto. E liberto do quê? Mas primeiro vamos no ponto aqui da verdade. O Espírito Santo é a verdade. Que outra verdade é essa? Você vai ter que fazer a ligação aqui, ó. Capítulo 17, versículo 17. Estamos no 16, vamos no capítulo 17, verso 17. Que é outra verdade que Jesus usa. Está aqui, ó. Capítulo 17, versículo 17, está aqui embaixo. Diz aqui, ó. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual outra coluna da verdade aí que eu preciso conhecer? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a verdade também. Então vamos lá. Primeiro item, o Espírito Santo é a verdade. Segundo item, a palavra de Deus é a verdade, certo? Então vamos lá. Que mais que eu preciso conhecer? Qual outra verdade que eu preciso conhecer? Está aqui no capítulo 14, versículo 6. Vamos lá no capítulo 14, você vira a página aqui, ó. Isso tudo é Jesus respondendo, tá? A questão da verdade. Capítulo 14, aqui ó, capítulo 14, versículo 6. Esse aqui é um texto também muito conhecido. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é a verdade aí? Mais um item. Jesus falou que ele, Jesus, é a verdade. Jesus, eu sou a verdade. Jesus disse que ele é a verdade. Então nós aprendemos o quê? O Espírito Santo é a verdade, tá? Primeira coluna, o Espírito Santo. Segunda coluna é o quê? A verdade. Que a igreja precisa ter. Que é a fortaleza que usa essa verdade, que vive essa verdade. Tem que ter o Espírito Santo, tem que ter a palavra de Deus, tem que ter Jesus. 3. Até agora nós vimos 3 coisas que é a verdade. Mas eu não posso usar somente o Novo Testamento para mostrar o que é a verdade. Que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não posso usar só o Novo Testamento. Eu tenho que ir no Antigo Testamento para não saber mais verdade sobre isso. Certo? Lembra que Jesus falou assim, ó. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Quando Jesus falou examinar as Escrituras, ela estava se referindo ao Velho Testamento, porque o Novo ainda não tinha. Então a gente tem que examinar o Velho Testamento também. Então que verdade é essa?
Vamos lá em Jeremias capítulo 10, versículo 10. Vamos saber se tem outra verdade aí. Jeremias 10, 10. Aqui, Jeremias capítulo 10, versículo 10. Tá aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Quem é a outra coluna da verdade aqui? Deus. O Senhor é verdadeiramente Deus. Então aqui nós temos a quarta coluna da verdade. O Senhor é verdadeiramente Deus. Tem mais outra coluna? Temos mais uma coluna também. Está lá em Salmo 119, versículo 151. Salmo 119, verso 151. Vamos lá analisar sobre a última coluna da verdade. Aqui, Salmo 119, o versículo está aqui, 151. Está escrito assim: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. O que é a outra coluna da verdade aqui? Os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Quais são os mandamentos de Deus? Você conhece os mandamentos de Deus? Pois é, aqueles mandamentos que as pessoas falaram que quando Jesus morreu na cruz foi abolido, e o próprio Jesus falou, não vim abolir a lei, nem os profetas, vim foi cumprir, vim foi obedecer. Pois é, o que as pessoas estão dizendo aí, que não precisa mais guardar os mandamentos de Deus, a própria Bíblia faz uma profecia sobre o que ia acontecer com o futuro, com a verdade, que é toda essa verdade ali que a gente acabou de ver. Entendeu? Então, os mandamentos de Deus faz parte daquele conjunto de coisas que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje você está conhecendo o que é a verdade, né? Esse conjunto de coisas aqui, ó. E aqui mais em cima tem uma ligação aqui, tá vendo essa linha? Vai te levar a mais uma informação. Só que é essa mesma verdade aqui também, ó. Aqui, ó. Sobe na linha aqui, ó. Você vai vir aqui do lado, tá escrito aqui, ó. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Lembra que Jesus falou? Você vai conhecer a verdade e essa verdade vai te libertar. Entendeu? A palavra de Deus, a Bíblia é eterna. O que Deus faz é eterno, não muda. Deus, ele não muda. E a palavra dele dura para sempre. Se você for aqui do ladinho, aqui, ó, na outra folha, só você virar a folha aqui, ó, você vê como marcar a Bíblia é importante, viu? Você vai aqui, ó. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem justamente, ajuda-me, tá? Então aqui nós temos aquele conjunto de coisas que Jesus falou lá no início lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra que esse é o primeiro vídeo que eu estou falando sobre aquele verso lá. A gente vai voltar no verso lá para a gente analisar um detalhezinho para finalizar esse vídeo. Você observou direitinho o que a gente tem que fazer com a Bíblia? Jesus falou que a gente tem que examinar detalhadamente. E nós examinando esse texto aqui, esse verso que Jesus falou, você tem que ter curiosidade sobre a Bíblia, para você descobrir os mistérios que ela tem. Que nem tanto é mistério assim, né? Porque ela revela tudo, os detalhes. E conhecereis a verdade. Então essa verdade a gente acabou de conhecer. Jesus falou que se vocês conhecerem essa verdade vai libertar você. Então essa verdade agora você já conhece, né? Você viu as colunas da verdade? Você consegue lembrar ainda? Vamos ver se a gente lembra. Vamos supor que cada verdade daquela é uma coluna. Vamos lá, são 5 colunas, certo? Vamos lá analisar. A primeira coluna que a gente observou é o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade. A segunda coluna que a gente observou é o quê? A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a verdade. A terceira coluna que a gente observou é o quê?
Terceira coluna que a gente observou, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus falou que ele é a verdade. 3 colunas. A gente teve que fazer a ligação com o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é a palavra de Deus, e Deus não muda, a palavra dele é eterna. O que nós vimos lá no Antigo Testamento? Falou que o que mais é a verdade? Falou que o Senhor é verdadeiramente Deus. O próprio Deus é a verdade. E a última coisa que a gente viu que é verdade é o quê? Os 10 mandamentos. A lei de Deus, os 10 mandamentos é verdade. Então aqui nós temos 5 colunas da verdade. Essas 5 colunas da verdade que Jesus falou que a gente precisa conhecer. O Espírito Santo, certo? A Bíblia, Jesus, Deus e os 10 mandamentos. Essas são as 5 colunas da verdade. Se eu conhecer isso aqui, essa verdade vai me libertar. E no próximo vídeo a gente vai ver que essa verdade vai nos libertar de quê? Então, aguarde o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, tá? Deixa o like aí. Comenta se você quiser comentar, sem preconceito, tá bom? Só abre o seu coração para a palavra de Deus, que o Espírito Santo quer trabalhar no seu coração. Lembrando que eu mostro para vocês o que está na Bíblia. Eu não estou dando minha opinião, não. Estou mostrando 100% o que a Bíblia está ensinando, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua mente e tenha um coração sincero e humilde. Jesus foi humilde. Seja o de humildade também. Aceita o que Jesus, o que Deus tem para mostrar para vocês. Deus te abençoe. Até a próxima.